Vamos falar agora sobre encapsulamento. Encapsulamento nada mais é do que termos métodos de acesso ou modificação de atributos que sejam privados ou protegidos, ou seja, métodos que possuem restrições de acesso. Essa liberação é uma liberação em que o programador vai ter o controle de como essa informação vai ser liberada e como essa informação vai ser modificada. Eu vou mostrar aqui para vocês a forma mais básica possível de se fazer encapsulamento, mas saibam que vocês podem fazer um controle total de como a informação vai ser mostrada para o usuário ou como a informação vai ser modificada pelo usuário. Uma coisa importante de se tomar de nota é que hoje em dia tudo utiliza encapsulamento. Se você pegar uma biblioteca JavaScript, por exemplo, você vai ver que você vai utilizar muito mais métodos do que utilizar atribuições diretas. E não é bem uma regra, mas é uma boa prática de programação quando você está utilizando orientação a objetos, você utilizar encapsulamento nos seus atributos, porque o código fica mais limpo. Então deixa eu mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Em primeiro lugar, nós vamos pegar todos os atributos desta classe e nós vamos transformar em atributos privados. Então vou salvar e vou colocar aqui. Deixa eu deixar os atributos junto dos outros atributos e os métodos separados, porque é uma questão de organização nós fazemos essa separação. Na prática não vai influenciar em absolutamente nada, tá? Então nós vamos colocar aqui esses atributos como privados. A partir do momento que a gente coloca esses atributos como privados, eu vou definir que os métodos permanecem públicos, tá? Por padrão, se você não define um modificador de acesso como privado, público ou protegido, automaticamente o C++ vai aplicar o privado, tá? Isso difere de linguagem para linguagem, mas vamos lá. Então agora eu tenho os meus atributos como sendo atributos protegidos, aliás, privados, e os meus métodos e o construtor e destrutor estão como públicos, como vocês podem ver aqui no outline. Maravilhoso. Então eu vou definir métodos de modificação e métodos de acesso para cada um desses atributos. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, nós vamos ter um método para acesso. Os métodos de acesso nós chamamos de métodos get. Eles possuem retorno, não possuem argumento, certo? Então vamos lá. Vou criar aqui o método para retornar a altura. O retorno do método vai ser do mesmo valor do atributo, que é float. Então, float altura, get altura. Não vai receber argumentos, ponto e vírgula. O método que vai modificar o valor de altura vai ser o método set altura. Ele não vai ter retorno e vai receber argumento. Então, void set altura, abre e fecha parêntese, e nós colocamos aqui um argumento que eu vou chamar de float a dentro desse método, tá? Então agora, o que nós vamos fazer? Na classe pessoa.cpp, nós vamos definir o método de acesso de altura. Então, pessoa, get altura. Não esqueça de colocar aqui o retorno, que é float. E o que esse método vai fazer? Ele simplesmente vai retornar a altura do objeto. Já o método de modificação, ele vai fazer o seguinte: void pessoa set altura, que vai receber um float a, e o que ele vai fazer vai ser simplesmente dizer que a altura do objeto recebe a. Então agora
eu tenho um atributo que é privado. Por padrão, eu não poderia utilizar nessa minha aplicação. Vou até apagar isso aqui para não gerar erros para a minha aplicação, certo? Perdão. Então agora, deixa eu fazer o seguinte, para não ficar dando erro por enquanto, eu vou colocar aqui o atributo nome como sendo público, porque aí não vai dar erro, tá bom? Então, por enquanto, essa minha aplicação vai rodar normal. Então, se eu rodar aqui, ela não vai exibir nada na minha tela, mas, aliás, o objeto está sendo destruído porque o destrutor está com esse texto, mas pelo menos não deu erro. Se eu quisesse usar a altura do objeto Raul, como é que eu faria? Antes, eu colocaria Raul.altura e um valor qualquer, por exemplo, 1.72. Só que agora, a altura é um atributo privado. Então, no momento que eu rodar isso aqui, vai dar erro, como vocês podem ver. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer a partir de agora que nós estamos colocando encapsulamento na nossa aplicação? Bom, em primeiro lugar, nós vamos continuar usando o objeto que nós estamos utilizando normalmente. Pode ser Raul, pode ser Pedro, pode ser João. Ponto. E como eu quero definir um valor para a altura, eu vou utilizar o modificador, o encapsulamento de modificação, que é o set, que é, no caso, a altura. Set altura. E aí, dentro do set altura, eu vou colocar 1.72. A partir daí, quando eu salvar e recompilar a minha aplicação, como o meu método é público, eu posso utilizá-lo dentro da minha aplicação. E se eu quiser exibir o valor, basta fazer uma concatenação normalmente, como nós já vínhamos fazendo. Então, por exemplo, cout, está aqui, nome do objeto e colocar aqui uma concatenação com Raul.get altura. E eu coloquei o nome do objeto, não sei exatamente porquê, mas deixa eu corrigir em L. Então, no caso, a altura do objeto. Então, vejam bem, como a minha... Opa, faltou aqui os parênteses, não podemos esquecer dos parênteses, já que é um método. Então, como a minha altura, ela é uma informação privada, eu preciso desse método para poder ter acesso na minha aplicação. Então, quando eu rodar, ele vai mostrar a altura do meu usuário, que é 1.72, e depois o objeto foi destruído, que é o que está no nosso destrutor, certo? Uma coisa interessante disso é que se eu quiser modificar como essa informação vai ser passada para o usuário, eu simplesmente posso colocar aqui que vai ser -3. Mais 0.5. Pronto. O que isso quer dizer? Que ao invés de eu retornar só o valor da altura, eu vou voltar a altura mais 0.5. Então, quando eu executar essa minha aplicação, ao invés de aparecer 1,72, vai aparecer 2,22. Por quê? Porque eu modifiquei no encapsulamento como a informação seria exibida, certo? Vamos fingir aqui que o objeto pessoa sempre vai mentir sobre sua altura, né? Enfim, só para mostrar para vocês a questão do controle que vocês têm. O usuário passou a informação e essa informação foi modificada pelo seu encapsulamento. Eu já voltei aqui para o normal e vou fazer aqui um exemplo de como nós podemos fazer para a nossa aplicação inserir a informação dentro do método de encapsulamento. É simplesmente nós fazemos o seguinte: nós vamos criar aqui uma variável chamada i, vamos fazer a entrada dessa variável, por exemplo, cout, digite a altura do objeto, e por ser a altura, eu acabei de perceber que eu deveria ter colocado como float, vou botar aqui como a
e fazermos o CIN de A. E ao invés de nós passarmos um valor fixo, nós vamos passar o valor de A. Então agora nós vamos rodar nossa aplicação. Ele vai mostrar, digite a altura do objeto, vou botar aqui 1.60. E aí a informação é colocada dentro do objeto e continua-se a execução da aplicação. Então aqui nós tivemos aqui um exemplo de uso de encapsulamento de acesso, uso de encapsulamento de modificação e entrada de dados usando encapsulamento também, tá bom? Vou deixar como tarefinha de casa para vocês fazerem o seguinte. Eu quero que o atributo nome volte a ser do tipo privado. Eu quero todos esses atributos tendo encapsulamento nos seus códigos fonte. E eu também quero que você faça com que, no momento da execução do construtor, ele use o encapsulamento de nome. Ele não faça a atribuição direta, eu quero que ele faça o encapsulamento de nome. Ou seja, ele vai usar o encapsulamento ao invés de usar a atribuição direta. Tá bom? Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.